Baque, Pedro Ivo, as outras coisas do esporte, caminha consideravelmente, né? Se eu fosse usar um dos clichês antigos que se usavam no futebol, eu falaria que está com um pé e 4 dedos do outro. Um dos pés e 4 dedos do outro na final, precisando de um milagre atípico. Um milagre não, uma coisa muito, mas muito atípica, que seria uma atuação muito ruim do Flamengo, imaginando que o Flamengo, se o Grêmio jogar aberto, tende a fazer gols no Rio de Janeiro. Repare que eu usei o plural, né? E o Grêmio precisa ter um aproveitamento muito grande, ou seja, no futebol não é impossível, mas o resultado é um resultado enorme de uma atuação muito boa do Flamengo, um jogo de grande imposição. O placar foi mais magro do que o volume de jogo e de chances claras criadas pelo Flamengo. Acho que se o Flamengo tivesse feito 3-0 seria normal, perdeu um pênalti. Tivesse feito 4 também teria sido normal. Uma atuação ruim do Soares, depois da polêmica semana de vai ou vem, que obviamente a polêmica não está encerrada, mas uma atuação ruim do Soares, uma atuação do Grêmio ruim coletivamente, uma atuação do Flamengo que é tão bom tecnicamente, vou falar mais disso ao longo do linha, que não precisou nem fazer um grande jogo do ponto de vista coletivo para conseguir essa vitória enorme todo fora de casa na semifinal da Copa do Brasil. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu confesso, achei que foi uma partidaça do Flamengo hoje. Hoje eu achei que foi um jogo de imposição completa, né? Um primeiro tempo muito bom e muito bom também porque a gente está falando de um jogo contra o Grêmio, fora de casa, um Grêmio que gosta de ter a bola, que em geral consegue ter a bola, que consegue criar muito, e o Grêmio não conseguiu criar praticamente nada, né? As 2 chances que o Grêmio cria na primeira etapa nascem ali de falhas individuais do Matheus Cunha e depois do Fabrício Bruno na defesa, mas tirando isso, foi o Flamengo quem dominou as ações, teve 66% de posse de bola no primeiro tempo, várias chances, inclusive essa desperdiçada pelo Gabigol. Então, assim, a gente até falou, né, depois daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que o placar tinha sido até generoso demais para o Flamengo diante do que o Atlético Paranaense tinha jogado. Hoje foi o contrário, assim, acho que hoje o Flamengo, desde o princípio, com muita confiança, se impôs na partida, foi muito superior e mereceu demais o resultado, e tô com Bina. Traduzindo para os padrões, né, a coisa do pé, um pé e 4 dedos. O Calçade que inventou essa. Sim, isso. Era grande professor porque Calçade. faz muito tempo, né? Exatamente. Exato. Mas isso, se a gente traduzir, um pé e 4 dedos, 90%. Certo? Olha lá, estatisticamente, 90% de chance de ir para a decisão. Eu tava esperando Acho que é aquela mais ou menos tendência isso. que o Jean gosta. Já tá lá, um negócio assim. Eu porrado. Não, isso é o professor Calçado. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo? Um abraço a você, Zupa, Jean, o Birra, fã de esporte que tá com a gente. Eu tô com o Jean, vou no caminho do Jean. O Jean falou em partidaça, uma partida quase irretocável, talvez não fosse um problema ou outro que o Flamengo teve pra mim de saída de bola, quando o Grêmio em algum momento tentou pressionar para sufocar, para controlar, e o Flamengo teve um problema ou outro de saída de bola no primeiro tempo, até aquela escapada ali, escapada não, o erro da saída de bola do Flamengo, aquela finalização do Soares que vai por cima, e também o pênalti do Gabriel, até porque eu acho que o Gabriel é o tipo do cara que você espera dele que não perca pênalti num jogo desse tamanho, numa situação daquela. E cobrou mal, né? Já poderia abrir uma vantagem ali no primeiro tempo. Acho que o Flamengo tinha uma ideia muito clara. Quando você olha para o Flamengo com bola no primeiro tempo, era o Flamengo que quase não ocupava ali a região de meia-lua e de área do Grêmio. Então a ideia do São Paulo era muito clara, dos jogadores bem blocados, aproximados, perto ali do círculo central, uma faixa ali, um espaço bem pequeno de campo, porque o Renato já tinha feito um negócio lá atrás, no jogo do Grêmio, contra o Flamengo no Maracanã, que são os encaixes homem a homem ali, individuais, marcação cabeça a cabeça ali, como queiram chamar, dos jogadores do Grêmio. Hoje ele repete, o São Paulo traz todo mundo para fora da zona de conforto. A linha de defesa do Grêmio vai saindo, em algum momento a bola vai escapar. Quando o Wesley rouba a sua bola, que ele já rouba ali um pouco de velocidade, que ele procura o Bruno, quando já procura o Gabriel, todos os encaixes ali estão mal feitos, não ocorrem, o desencaixe na marcação. O Flamengo vem arrastando muito a defesa do Grêmio, acho que é muito inteligente do ponto de vista do primeiro tempo. Poderia ter feito 2, acaba fazendo o segundo na etapa final, então tem para mim algo muito importante, que é um selo, um dedo de São Paulo, que, olha lá,
queriam já questionar e debatiam se prestava ou não prestava no fim de semana por conta de um... Teve isso, né? Opa, sempre tem, né? Não é possível. Não ganha pra você ver. Então, pega a semana que vem o Olímpia e não goleia no primeiro jogo para ver se não vão debater. Então, tem um dedo de Sampaoli, tem muito de qualidade, porque eu acho que o torcedor do Flamengo, no jogo de bata-bata, quando ele vê uma construção com Bruno e Gabriel, não adianta. Tem uma questão ali de memória, de entusiasmar, de empolgar. Você olha para a outra semifinal, a coisa está muito pareada. Você olha para a semifinal de cá, eu acho que está bem encaminhada. Tudo isso completa um cenário de uma noite muito positiva para o Flamengo. O jogo era fora. Não é fácil ganhar desse Grêmio que quer ter a bola, que quer controlar. Você deixa desconfortável, arrasta a marcação dele. Tem a criação com o Bruno e com o Gabriel. O Flamengo demorou até para se achar, acho, principalmente com o Arrascaeta e Everton na primeira etapa. Mas depois que sai o primeiro gol, fica bem confortável. E poderia ter feito mais. Foram 14 ou 15 finalizações, 14. Se eu não me engano. O Flamengo jogou até para fazer mais dentro de uma arena do Grêmio, contra um Grêmio que não vive exatamente um mau momento. Saberia, tem condição de fazer mais. E acho que vale o debate do quão impactante foi essa novela do Soares. Para um desempenho, para o encaixe dele de time, não nada muito assertivo, mas um debate do que foi. Vários debates, várias novelas, vários capítulos estarão aqui no Linha de Passe. Certo, protagonista Gustavo Zupac? Certo, Paulo. Um abraço. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Para não ser repetitivo em cima do que os colegas falaram, e eu concordo com quase tudo do que foi dito, eu acho que tem alguns pontos legais para a gente observar. Como o Flamengo conseguiu se adaptar muito bem e conseguiu tirar proveito do próprio desenho do time do Grêmio, né? O Renato conservando a sua ideia com 3 zagueiros, o Grêmio marcando com linha de 5, consequentemente o meio-campo ficou um pouco menos povoado. E a gente começou a ver o Flamengo no primeiro tempo, principalmente quando o Felipe Luiz se juntava aos homens de meio campo com superioridade, né? Então o jogo passava muito por ali. E aí o Grêmio, que até começou o jogo tentando ter um pouco mais de posse de bola, isso durou 10, 15 minutos. Quando o Flamengo toma conta do roteiro, controla o jogo e começa a ter esse meio campo numericamente superior, o Grêmio passou a se defender mais. E qual seria a estratégia? A hora que recuperar, tentar o contra-ataque. Mas não tinha o contra-ataque. E aí o Renato, durante o primeiro tempo, tenta sair desse nó, desatar esse nó, tirando o Vini e colocando o Ferreirinha para tentar colocar mais gente no setor e tentar fazer o Grêmio reagir. No começo do segundo tempo, o Grêmio até reage, o Grêmio equilibra um pouco mais o jogo no começo do segundo tempo. Mas aí vem o lance que, para mim, determina a largura do placar, que é a irresponsabilidade do Kahneman. Do capitão do time. Capitão do time que havia tomado um cartão amarelo no lance em que o Gabriel foi até malandro, porque o Kahneman chega no Gabriel, mas o Gabriel cai e dá uma valorizada, o Kahneman encosta e o Gabriel cai sentindo muito o rosto, e o Kahneman recebe o cartão amarelo pela imprudência, e pouco tempo depois... Foi sem bola, né, Gustavo? Passando a jogada. Exato. Agora, o segundo cartão que o Kahneman toma, ele sendo capitão, o Grêmio perdendo o jogo, ele com o cartão amarelo e o lance quase no meio campo, ele dá quase que uma voadora ali na canela do Everton Ribeiro. Você não tem dúvida que aquilo é para cartão, né? Quer dizer, você sabe que você vai ser expulso. E a partir dali, o que o Grêmio tentou reagir a partir do 10 contra 11 foi um Grêmio desorganizado e que deixou muito espaço para o Flamengo. Fez 2, poderia ter feito 3, poderia ter, assim, bem, literalmente não, mas poderia ter resolvido de fato a parada, né? Então o Flamengo fez um grande jogo, um jogo convincente, uma resposta, assim, um jogo convincente pelo que representava esse jogo e pela imagem ruim deixada contra o América, né? O Flamengo deu uma boa resposta contra o América e o Kahneman ajudou a enterrar as possibilidades do Grêmio dentro de casa. Dado isso, que eles dão mais valor a esses jogos que têm um valor mais imediato, porque os pontos corridos você vai plantando para colher, e aí nesse jogo você já praticamente consegue a classificação em uma partida, ou em 2, no caso, se confirmada a classificação no Rio de Janeiro. Os jogadores estão com uma postura um pouco diferente. Eu acho que é meu técnico vai em direção, todo mundo precisa entrar nessa situação, e não é pegando no pé dos jogadores, é tentando mudar um pouco essa mentalidade. Isso não se faz com bronca, não se faz com chamada. Quase uma questão de cultura, né? De conversa, de cultura, porque, como já dissemos aqui várias vezes... terceiro ano consecutivo que tem uma diferença. Que as Copas valem muito aqui, né? Eu só acho que isso, assim... E são mais fáceis? Você faz de jeitos diferentes. Ou menos com os difíceis. jogadores. Quer dizer, acho que os jogadores, eles são motivados, ou você consegue mudar a postura de um jeito ou de outro. De qualquer forma, a questão é... O Flamengo, você falou, ele coloca aos 30 do segundo tempo, hoje ele coloca o Alan, o Cebolinha e o Pedro. Teoricamente 3 reservas. Ele começa o jogo de hoje com o Thiago e o Vitor Hugo, que talvez não tivessem começado jogando se ele tivesse
o Pulgar e o Gerson. Então assim, Ayrton Lucas, Davi Luiz e Gerson. É um negócio absurdo, assim, a qualidade, o nível do segundo time do Flamengo é muito, muito forte. O que eu quero dizer com isso é que às vezes, para que você consiga ter esse foco no Campeonato Brasileiro, vale você mesclar mais os times nos jogos do Campeonato Brasileiro, porque é óbvio que existem jogadores que você não discute no Flamengo, né, em relação à titularidade nos grandes momentos, nos jogos decisivos e tal. São caras que mudam completamente o jogo. E acho que isso vale para o Gabigol, isso vale para a Arrascaeta, que é um cara que inclusive precisa ser dosado do ponto de vista físico. Isso vale para o Bruno Henrique, que é espetacular, né? Quer dizer, eu repito aquilo que eu disse algumas semanas antes até dele se machucar no jogo contra o Palmeiras. Talvez esse seja o grande reforço do Flamengo até o final da temporada. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez essa estar ligado, que foi o termo que o próprio São Paulo usou, possa vir com a simples mudança de nomes escalados no Campeonato Brasileiro. Caras que vão ter que brigar pelo espaço, que vão ter que brigar pela posição, que talvez tenham uma postura, mesmo num campeonato por pontos corridos, um pouco diferente em relação assim, o quanto ele vai precisar daquele jogo para ter uma motivação, para conseguir um espaço para outros jogos. Então acho que isso pode ser muito legal também. Eu só não pediria isso hoje, tipo, diretamente ao São Paulo. A gente falou aqui de cultura. O Flamengo, ele não briga diretamente, ele está brigando sempre pelo elenco, a gente está quase sempre no debate de se resolver esticar a quinta marcha, pode chegar. Agora, estamos em 2023, em 2022 ele já não briga, era até o papo nosso aqui na segunda-feira. Em 2021 ele já não briga. A última liderança foi 2020. É o título, a última rodada. Pega ali, perdendo pro São Paulo. Então, seria até injusto, acho que virar e falar, o São Paulo poderia... Aí eu acho que tem que ser algo diferente. Porque todo treinador passou por isso dentro do Flamengo. O Dorival, que ganhou Copas, quem não ganhou Copa, quem fez mau trabalho no segundo semestre e acabou dispensado. Agora, eu acho que cabe, antes dessa mudança cultural, um papo também. Você não pode estar tão alheio ao campeonato nacional. Que é o que ocupa a maior parte do calendário. Está falando de 38 jogos. Sim, e aí você cai para outro papo. Mudar culturalmente. Um treinador que não tem o conhecimento de embalar uma temporada para chegar numa segunda temporada, sei lá, já aprende que aqui a banda toca assim, dentro disso que então, os chances teriam rodar mais. E isso é um risco. Isso é um risco da Copa, porque tem elenco para isso. Se você assume que, ok, meu elenco se mobiliza mais pelas Copas, então a gente... Isso ele assumiu. Dado uma determinada rodada do Campeonato Brasileiro, já que a gente não vai ter mais chance mesmo, não acho que tem que ser agora, eu acho que o Flamengo... É cedo, o Flamengo abrir mão do Campeonato... O Flamengo, com esse elenco, abrir mão do Campeonato Mas é Brasileiro... emblemático que ele com fala... 16 rodadas, 16 eu acho rodadas e demais. Mas não é uma escolha racional. Mas em dado momento isso vai acontecer. Se as coisas não mudarem... Não, mas isso não, eu acho que não aconteceu de maneira alguma. Ele não deu nenhuma indicação disso, né, Zupa? Acho que assim, ninguém está falando de abrir mão do Brasileiro. Lembra da conversa sobre o Dorival ter escalado o time reserva contra o Palmeiras aqui em vários bares e o Flamengo podendo se aproximar na tabela de classificação? Então, mas ali é diferente, desculpa. Imagina. Só rapidinho. Ali eu acho que é diferente porque aquele era o jogo dos pontos corridos com a característica do jogo de mata-mata. Então, assim, é aquele jogo dos pontos corridos que você olha como um jogo decisivo, e aí, enfim, se você talvez coloca o time principal, os caras que têm essa postura em jogos como o de hoje, e não dá pra ter, também é bom que se diga, não dá pra ter essa postura que o Flamengo teve hoje, a intensidade que o Flamengo teve hoje. Teve um momento que o Flamengo tinha 67% de posse de bola e tinha, acho que eram 17 desarmes ou 15 desarmes contra 10 do Grêmio, o que é uma loucura, porque se você tá com a bola o tempo todo, você ainda tem mais desarme do que o seu adversário nessa proporção. É o que o São Paulo quer. É muita intensidade, é tudo que o São Paulo quer e não dá pra ser assim todo jogo com o mesmo time. O que eu acho sobre o Campeonato Brasileiro, assim, não acho que a discussão é largar ou não largar agora, acho que não é esse o ponto. O que eu acho que não dá para o treinador e para a diretoria entenderem com normalidade o fato de que esse elenco se liga mais em Copa mesmo e assim, porque esse é um risco que você assume, porque o grosso da temporada é o campeonato em que esse grupo se liga menos. E aí você assume um risco grande de confiar de que essa chavinha vai ser virada a todo momento para a hora das Copas. E talvez não seja a todo momento. A gente viu na última temporada, embora o Flamengo tenha vencido as duas Copas, o Flamengo bateu na trave para não vencer. Principalmente a Copa do Brasil. O Flamengo esteve muito perto, esteve um pênalti perdido pelo Fagner de perder a Copa do Brasil. Pro Corinthians, o Vitor Pereira. E a Libertadores, até o Pedro Henrique ser expulso, era um jogo muito pau-pau entre Flamengo e Atlético. Então, assim,
Se esse time tivesse sobrando nas Copas, eu acho que esse entendimento de que o time se liga menos no Campeonato Brasileiro poderia até ser entendido como, ok, é uma característica. Eu acho que o Flamengo tem, e o Flamengo eu digo diretoria e comissão técnica, tem que brigar para encontrar uma maneira de tornar o Campeonato Brasileiro também uma certa prioridade para o bem da temporada como um todo, porque ninguém vira a chavinha simplesmente... Mas você concorda que não é um debate imediato? Não, é uma questão cultural. O debate imediato é que agora o São Paulo resolve essa bomba aí que vem de 3 anos. Eu acho que é o interesse dele que Não resolver, tem né? solução mágica. São seres humanos. O que você está falando é indiscutível. É indiscutível. E todo torcedor do Flamengo sabe disso também. Eu só acho que todo jogador fica feliz quando joga num time que joga bem. Só que eu acho que como o Flamengo tem jogadores muito técnicos, e pegando o histórico dos principais jogadores do Flamengo, eu estou falando dos jogadores que estão desde 2019, contra o Gerson, nesse pacote, pegando os jogadores que estão chegando no segundo plano, porque estão chegando ainda, mas são jogadores tecnicamente muito bons. A primeira coisa para isso acontecer, para essa chavinha ser virada no Campeonato Brasileiro, é eles acharem bons jogos entre eles constantemente. Os jogos como os de hoje. Eles precisam recuperar não só a confiança, não só saber que só tem que fazer o prazer com o jogo que eles conseguem produzir em campo. Porque eles são jogadores que, em 2019, independentemente do sistema de jogo, independentemente de qualquer coisa, se retroalimentavam daquilo que eles faziam de bom em campo. E eles iam crescendo. Essa é uma coisa... E para isso acontecer, eu me coloco no lugar do técnico. Conversa é essencial. Diálogo sempre é importante. Liderança é importante. Porém, mais do que isso, é o Flamengo fazer bons jogos coletivamente, que serão o bastante para que esse time consiga jogadas bonitas, passes bonitos, tabelas bonitas, gols bonitos, que são coisas que alimentam esses jogadores. Se o Flamengo fizer isso mais vezes na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o time naturalmente fará mais jogos bons e naturalmente competirá mais no Campeonato Brasileiro. E até para pegar então esse seu gancho, de repente uma saída ou uma boa chave para isso é se apoiar nesse time de 2019. E por que pergunta? Porque se o Gerson pudesse jogar hoje, ele talvez seria titular ali como segundo volante, e porque o quarteto mais uma vez foi escalado. Não jogou bem contra o América, não funcionou, mas eles se conhecem muito bem e hoje estraçalharam na arena do Grêmio. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Luiz hoje também, né? Arrascaeta e Gabigol. Exatamente. Só faltaria o Arão, digamos assim, o Gerson segundo ali. Eu tenho dúvidas, por exemplo, na formação que estava, uma simples troca Vitor por Gerson, eu tenho dúvidas se seria a melhor versão do Gerson. Na temporada não é. Então, exatamente. Essa é a minha ligando pro dúvida. Bruno. Não é uma simples troca. Tem um fator chamado Bruno. A entrada do Bruno impacta em quem joga na lateral, impacta na posição. Então, é muita coisa ali para se mexer. E só para complementar isso da troca, quando eu falei que o debate imediato, é que eu não acho justo empurrar da diretoria dos jogadores o problema, ou o debate para o São Paulo. Pois então, agora você dá um jeito de ver como é que você motiva a rapaziada. Tem um programa que a gente está falando de 3 anos. Aí o São Paulo agora com um pouco mais de 3 meses de trabalho, ele que vai ter que lidar com isso. E eu entendo quando você fala de que, eu acho assim, o time de 2019 se retroalimenta. Parece que a cada jogo que jogava mais. E jogava mais porque estava com uma Era uma festa. Só que a gente está falando essa melhor versão, então, dita pelo São Paulo, que é, eles se ligam mais, são só mais 10 jogos até o final da temporada. Isso indo às 2 finais. Sim. São 7 jogos de Libertadores, mais 3 de Copa do Brasil. Aí também eu acho que é aquilo da galinha e do ovo, tipo, mas vai se retroalimentar com esses poucos jogos ou vai botar esse tipo para rodar mais sem essa mobilização do brasileiro? Nunca parou a tentativa e a busca pela construção do jogo que ele quer, que é um jogo muito mais parecido. Já se Ele fala isso, né? Ele fala na coletiva assim, ganha ou perca, mas jogando dessa maneira. Até porque me parece muito claro que ele é um cara muito apegado à maneira que o time joga, e eu acho isso uma virtude. É o futebol que ele acredita. Eu acho isso uma virtude. E justamente por ele trabalhar aficionado pela maneira que o time joga, se o time não joga dessa maneira, o time dificilmente vai vencer. Tem times que conseguem vencer mesmo se fogem um pouco à proposta do seu técnico. Ele é tão apegado à maneira que o time joga, que se não sair como ele quer, dificilmente o Flamengo vai vencer. Quando as coisas acontecem como aconteceram hoje, e o Jean trouxe o número de desarmes, o São Paulo falou do pé que pressiona o tempo inteiro, falou das 6 alturas do jogo, das 6 direções que o time correu, diferentemente do jogo contra o América, que o time só foi para frente e para trás, aí a coisa flui muito melhor e aí fica muito difícil de o Flamengo ser batido, como foi o nível do jogo de hoje. Eu só em relação à sua pergunta do quarteto, eu acho assim,
porque claro que a gente não está falando, né, de repetir exatamente o mesmo time, mas a base, o quarteto, me parece que hoje, olhando para o time principal, para qual deve ser o time principal do Flamengo e olhando para esse setor ofensivo, é quase que uma imposição lógica pela fase dos jogadores. Não é porque, esses caras já jogaram em 2019, então vamos acreditar que eles vão repetir. Não, é porque hoje você olha para uma disputa que parece existir entre o Gabigol e o Pedro e não tem a menor dúvida, até pela movimentação que o Flamengo demonstra no seu setor ofensivo, com todo mundo se mexendo o tempo todo, você não tem dúvida que é o Gabigol e não é o Pedro. O Arrascaeta, que já pode ser discutido de alguma maneira do ponto de vista físico e só do ponto de vista físico, parece ter recuperado sua condição para jogar constantemente nas grandes partidas. E esse você não discute. O Bruno Henrique poderia estar disputando o vago, brigando por um lugar no time principal dos principais jogos, se o Cebolinha estivesse jogando um pouco mais. Isso não está acontecendo, então você não discute. E o Everton Ribeiro, que é aquele que muita gente, muitas vezes, tenta empurrar para fora do time. É sempre o primeiro a sair, até porque talvez seja menos renomado, menos badalado, o cara que é menos agudo entre todos esses, tá jogando bolaço também, tá jogando muita bola. A presença do Wesley na lateral direita, acho que faz com que a presença do Everton pelo lado direito seja ainda mais lógica. E acho que ele porque ele cai pro meio e abre o corredor pro Wesley. Porque hoje foi interessante se você olhar para isso no Ficou bem o Flamengo. Wesley hoje. Hoje ele teve do lado esquerdo o ponta agudo e o lateral criador. E do lado direito o contrário, né? O lateral agudo e o ponta, vamos dizer, criador caindo para o meio. Então, o São Paulo pensa muito nisso, né? Nessas duplas que compõem os lados de campo. E acho que hoje me parece até porque a única coisa que poderia fazer se discutir isso é o Ayrton Lucas. Porque o Ayrton Lucas seria um cara que, pelo que jogou na temporada, é o titular por ali. E ele e o Bruno Henrique talvez tenham uma questão ali de ocupar o mesmo espaço.